Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Louvado seja Deus. A igreja em Pérgamo se encontrou numa situação difícil por todos os lados. Os vizinhos praticavam idolatria e deram honra aos governantes romanos. Os cristãos não abandonaram a verdade do Senhor, o único verdadeiro soberano, mas tanta influência de falsas doutrinas teve um impacto negativo na igreja, poluindo a congregação com doutrinas falsas que incentivavam os irmãos a praticarem idolatria e imoralidade. Jesus chama a igreja ao arrependimento para evitar o castigo divino. Aleluia. A igreja em Pérgamo, o único livro do Novo Testamento que cita a cidade ou a igreja em Pérgamo é o Apocalipse, com a ajuda dos romanos. Pérgamo ganhou independência dos seleucidas, em 190 a.C., no ano 190 a.C., e passou a fazer parte do Império Romano. A partir do ano 183 a.C., durante mais de 200 anos, foi a capital da província romana da Ásia, teve a maior biblioteca fora de Alexandria. Egito foi o povo de Pérgamo, que primeiro usou peles de animais, melhor dizendo, para fazer pergaminhos, que substituiu o papiro usado para fazer livros. Aquele que tem a espada representa a autoridade, o poder para julgar e castigar. É Jesus e não o governo romano que segura essa espada. Amém? Jesus é Ele quem tem a espada, é Ele quem segura, não é os governantes. E a espada é a palavra de Deus. Os governos só pensam em si, só querem honra para si e não querem dar honra para Deus. Só querem honra para o seu ego. Mas Jesus pede que eles se arrependam, porque o prazer de Jesus não é que nenhum se perca, que todos reconheçam que Jesus é o Salvador, que Ele é o Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. E a espada, ela tem poder, a palavra de Deus, ela tem poder, tanto para salvar, como para curar, como para libertar. Se as pessoas que ouvem e derem a ouvidos à palavra ela entra pelo ouvido e vai até o coração humano. E daí o ser humano tem que tomar a decisão para receber a Cristo, para que eles sejam perdoados por Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Verso 13: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Os cristãos em Pérgamo eram vizinhos do diabo. Jesus sempre vigiando para ajudar
muito bem da circunstância difícil daquela cidade. E Jesus sempre está vigiando a cada um de nós. Ele sempre está guardando a cada um de nós. E não negamos a fé nele. Como lá em Pérgamo, aqueles cristãos que eram fiéis ao Senhor, Deus dava livramento para eles. Porque Deus, Ele deseja que a igreja toda esteja firme na sua presença. Mas o povo se mistura com falsas doutrinas que Satanás impõe no coração dos homens, e os pregadores vão pregando heresias, pregando falsas doutrinas, pregando algo que não condiz com a palavra do Senhor, e as pessoas vão se contaminando e vão perdendo a fé em Jesus. Mas aqueles que conservam a sua fé em Jesus, esse não nega Jesus. Pode passar o que passar na vida, mas Jesus está com eles. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Desde o ano 29 a.C. foi o local de um templo dedicado a Roma e a Augusto. Idolatria oficial do governo romano. Depois foram construídos outros templos para a honra dos imperadores Trajano e Severo. O povo em Pérgamo adorava os outros deuses, tais como Zeus, Atena, Dionísio e Asclepio. Isso era o povo que fazia. Outros templos para adorarem deuses estranhos, ídolos que não fazem nada por nenhum deles. E Deus diz em sua palavra que não devemos dar a glória dele a outrem. Não devemos, porque Deus, ele é o único que pode ser adorado. Amém? Verso 14: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Triste isso, muito triste. Apesar da perseverança dos cristãos em Pérgamo, havia problemas graves ameaçando o bem-estar da congregação. Eles se mostraram tolerantes em relação a falsas doutrinas. E nós vemos hoje em dia que não é diferente, que existem muitas igrejas pregando falsas doutrinas. Muitas delas doutrinas de homens, como aqui no caso de Balaão. Balaão era um camarada que não tinha nada a ver com Deus. Nada. Verso 15: outros sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. A doutrina de Balaão está lá no livro de Números. Vamos lá. No capítulo 22, no verso
tornou a espancá-lo. Balaão, ele ia por um caminho e a jumenta veio o anjo do Senhor e ela não quer ir por aquele caminho, ela quer ir por outro. Mas Balaão espanca e ela pisa, ou melhor, ela vai contra o muro, pisa no pé dele, fica irado e espanca aquela jumenta. E Números 31, 16, eis que esta estás por conselho de Balaão. Fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor. No caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai dentre as crianças todas as do sexo masculino, e matai toda mulher que coabitou com algum homem, destinando-se com ele, deitando-se com ele, melhor dizendo. Porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós outros. Aleluia. Louvado seja Deus. No final dos 40 anos de peregrinação, os israelitas chegaram perto da terra prometida, em Moabe. Os moabitas e midianitas ficaram com medo. Balaque chamou Balaão para amaldiçoar os israelitas. Balaão desistiu de suas maldições. Então deram uma festa para vencer o povo de Israel, e nesta festa muitos de Israel se envolveram na idolatria e na imoralidade. Deus mandou uma praga que matou 24.000 israelitas. A doutrina de Balaão era contrária aos seus irmãos, contrária à palavra de Deus. E ele, por qualquer motivo, ele lançava maldição sobre o povo de Deus. Mas aqueles que se envolviam com a doutrina de Balaão, Deus castigava, e mandando praga para matar os israelitas. Só aqueles que não permaneceram firmes na presença de Deus. Voltamos para Apocalipse 16. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. O arrependimento exigido é da igreja, pois ela tolerava os falsos mestres Balaão e dos nicolaítas. Precisam se arrepender. Jesus pergunta para que a igreja se arrependa, porque se não houver perdão, ou melhor, arrependimento da parte deles, eles não terão perdão e sofrerão por não se arrepender. Aleluia. Vamos comigo lá em Romanos, no capítulo 16, 17 e 18. Amém? Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras
pessoas enganam o coração dos incautos. Aleluia. Então, eles devem se arrepender e não se envolverem com essas falsas doutrinas, com falsos ensinamentos. Eles têm que deixar a idolatria, a imoralidade, deixar tudo aquilo que não provém de Deus, aquilo que não vem de Cristo, aquilo ele tem que deixar. E a doutrina que eles aprenderam de acordo com a palavra de Deus, eles têm que continuar e não desprezar. E esse ensinamento serve para mim e para vocês. Aleluia. Verso 17, novamente, lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito o nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Quem tem ouvidos, ouça. Como em todas as cartas, Jesus chama os ouvintes a darem atenção devida à sua palavra. Em todas as cartas. Mas acontece que muitos estão reunidos, todos estão ouvindo, mas tem aqueles que não estão dando atenção à palavra. Ele pede que venhamos dar total atenção à sua palavra. Aleluia. E ao vencedor, todas as cartas também incluem a promessa sobre a vitória. Aqueles que persistem até o fim receberão a recompensa. Nesta carta, a bênção para o vencedor é em duas partes. Primeiro, o maná para aqueles que recusam qualquer participação na mesa dos demônios, seriam sustentados pelo maná de Deus. E nós devemos estarmos sendo alimentados com o maná do Senhor. E quem é o maná de Deus? É Jesus Cristo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Nós vemos lá no Evangelho de João, no capítulo, vai lá, não precisa ver não, só para vocês verificarem depois, sobre o pão vivo, o maná. João 6, verso 31 ao verso 10, amém? Aí depois do cereiro. Mas agora, vamos comigo lá em Isaías, capítulo 62, verso 2: as nações verão tua justiça, e todos os reis a tua glória, e serás chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e é a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se despojará. Glória a Deus. Aleluia. Então, aquele dia, aquele grande dia, nós receberemos uma pedrinha na qual um novo nome que ninguém
Você não mais passará por aflições, nunca mais você vai chorar, nunca mais você vai ter sofrimento, perseguições, de modo algum, porque Deus, Ele é o nosso guardião, é quem nos sustentará, e Ele ali nos dará comigo o pão da vida, não mais comigo. Somente Deus pode fazer isso por aqueles que perseveraram até o fim. Aqueles que não se contaminaram com a doutrina de Balaão, nem com a doutrina dos nicolaítas. Aqueles que não rejeitaram Jesus. Somente aqueles que foram fiéis até o fim, que sofreram perseguições, que foram caluniados, que foram perseguidos, e que de vez em quando chegavam. Larga a igreja, sai da igreja, vamos brincar, vamos gozar a vida só é uma, mas não sabem eles que nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui por um tempo, mas no tempo de Deus nós vamos para outro lugar, e que seja um lugar de luz, de bênçãos, de vitórias eternas, não mais lugar de sofrimento, onde você vai estar aí ouvindo o pastor dos pastores pregando a sua palavra e mostrando para a gente o quanto Ele nos amou aqui na terra, o quanto Ele sofreu por cada um de nós, para que através do sacrifício de Jesus viéssemos sermos um vencedor, não um perdedor, não um derrotado, mas um vencedor, porque somente o vencedor é quem pode herdar a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. E ali Jesus é o Jesus glorificado. Quando ele pediu para escrever essas 7 cartas às igrejas da Ásia Menor,